A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos e vamos orar, queridos. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor. Nos apresentamos diante do teu trono de graça, poder e misericórdia e te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos de todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos apresentar as nossas casas, pedir que os teus arcanjos e anjos se te guarde as nossas casas, a casa dos nossos irmãos, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, se te o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e a Europa, Senhor. Seja varrida pelo exército do Deus vivo, Senhor, e levado cativo para o abismo todo espírito contrário à palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, se houver no nosso meio algum enfermo, Senhor, que ele seja radicalmente curado em nome de Jesus. Seja radicalmente curado em nome de Jesus. O ribalarasturiadaramas, raibastorrobalasti anderemas. Senhor, visita aqueles que estão dentro das UTIs, Senhor. Visita aqueles que estão, Senhor, dentro dos manicômios, dentro, Senhor, dos asilos, Senhor. Traz libertação, cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, rimadalasturiadaramas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco, em nome de Jesus. Eu estou à porta de cada irmão agora. Randalarasturimalarayenderemas, rebastorrobiadastitaramas. Eu quero entrar e participar da sua vida, diz o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, seja bem-vindo nas nossas casas, seja bem-vindo na nossa família, seja bem-vindo, Senhor, e toma teu lugar de honra nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ori malarasturi malarayederemas, rabasterrebiandastitalarasturi anderemas. Senhor, pinga teu colírio nos olhos da tua noiva, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para ver o mundo espiritual positivo, Senhor. Senhor, alcança aqueles que estão clamando por socorro neste momento, Senhor, e livra-os, Senhor, dá-lhes o livramento, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, te pedimos nesta noite, Senhor, usa-nos, Senhor. A tua palavra diz que abra a boca e eu a encherei. Que assim seja nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, e grava a tua palavra nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra ti, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu já apresento, Senhor, todos os pedidos de oração, de intercessão, de todos os irmãos que estão assistindo via internet, daqueles que já mandaram seus pedidos de oração pelo WhatsApp, pelos e-mails, em nome de Jesus. Eis que estou ao lado, no vosso lado. Senhor, toca no Senhor. Toca no Senhor nesta noite com poder e glória, Senhor, em nome de Jesus. Unja a mão direita, Senhor, unja a mão esquerda dos teus filhos, Senhor, para que venham realizar curas, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Como diz, que o Senhor guarde também aqueles que estão assistindo via internet, aqueles que estão de férias. Que o Senhor os dê grande livramento para aqueles que estão viajando de carro, viajando de avião, aqueles que estão em navios, né? Que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal, no nome de Jesus. Hoje à tarde, eu estava aqui, quando eu cheguei do meu trabalho, aí eu pensei, você sabe, né, que nós temos
que diminuir o uso do sal, porque o sal é bom, mas o sal em excesso, ele é nocivo às nossas saúdes. Então, eu, chegando em casa, pensei, tô com um pouquinho de sal, tenho que produzir mais sal. Como é que a gente vai produzir mais sal? Bom, eu tenho o hábito de usar muitos temperos com pouquinho sal. Então, eu bato bastante o sal e encho de temperos. Digamos assim, coloco 2 colheres de sal e isso aqui de tempero. E a gente usa dessa mistura para saborizar os nossos alimentos. E eu fiz isso aí, inclusive, para minha nora, que foi para a praia, que ela estava com a pressão alta. Eu disse assim, olha, vai diminuindo o sal, né? E eu ali, batendo, mexendo, botando, acrescentando os temperinhos todos. E eu fiquei me lembrando que eu estava saborizando o sal, né? Para fazer com que ele não ficasse tão forte. Aí o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito de sermos sal da terra, né? O que era saborizar? O que significa a palavra sermos sal da terra? Luz do mundo. Então eu fiquei pensando e o Senhor foi ministrando ao meu coração a respeito disso. E o Senhor me lembrava daquela palavra que diz assim que se o sal não servir para dar sabor, de nada serve, né? Ele nada serve, a não ser que quando ele perde o sabor, ele tem que ser jogado na terra para ser pisado, né? Inclusive a gente usa bastante o sal onde tem neve para derreter a neve e os carros passam por cima, né? E eu fiquei aqui e o Senhor foi falando comigo a esse respeito. Então, tá. Amados, nós deu um probleminha e nós vamos reiniciar a transmissão para poder abrir o chat, tá? Vamos iniciar de novo. Então vamos continuando. Eu estava falando sobre que eu estava lá colocando um monte de temperos no pouca quantidade de sal, e o Senhor me falou a respeito de o que significa ser sal da terra. E a pergunta era: quem estamos saboreando? No que nós estaríamos saboreando e em quem estamos acrescentando sabor? Quando nós somos sal, amados, verdadeiramente nós acrescentamos na vida das pessoas. Na própria família, no meio da vizinhança, no nosso trabalho, na universidade, na escola. Se nós verdadeiramente somos o sal da terra, nós certamente vamos dar sabor, né? E aí o Senhor começou a me perguntar que tipo de sal, que tipo de tempero estamos fazendo. Levando um sabor de esperança, de alegria, de saúde, de fé, né? E porque se nós fizermos e outra palavra que o Senhor me mostrou assim, que se a gente, todo mundo diz, não, mas eu faço a minha parte quando eu tenho oportunidade, né? Aí o Senhor mostrou assim que se nós fizermos o que o mundo, ou o que os não seguidores do Senhor fazem, que a nossa saborização ela é medíocre, né? Se nós fizermos somente aquilo que nos é necessário, ou o mínimo, que isso tudo é medíocre. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Que obras são essas? Que sal nós somos? Nós somos um sal que saboreia, que traz esperança, que traz alegria, que traz fé, que testifica de Jesus, do Filho do Deus vivo, ou nós estamos nos tornando um sal amargo, que provoca diarreia, entre outras coisas. Inclusive, o sal amargo era muito usado para as pessoas, os antigos, né? Tinham o hábito de uma vez por mês tomar um tal de um sal amargo para limpar os intestinos. E vou te contar que funcionava, viu? Limpa tudo. Mas só não limpa a alma, tá? Então nós precisamos ser aquele sal que traz esperança, que traz alegria, que traz fé. E amados, e eu fiquei pensando muito sobre isso. E essa semana toda tinha uma situação que estava
me preocupando já há algum tempo, que tem uma colega e a mãe dela tem estado hospitalizada frequentemente. E eu tenho pensado sobre isso bastante, tenho pensado e eu fiquei pensando, pois é, como é que eu vou fazer para ser sal na vida da mãe dessa colega? Aí eu já pensei em várias coisas, né? Outro dia eu levei um pacote de fraldas, né? Aí eu tenho pensado como ser. Só que não adianta a gente querer ser sal da terra para alguém em áreas que eles não necessitam. E quais são as áreas que eles estariam necessitando neste momento, né? Então eu fiquei pensando muito sobre isso, a esse respeito, e aí o Senhor foi me ministrando meu coração. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Tito 3, versículo 8. Título 3, versículo 8 diz assim: Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. O que é proveitoso e excelente ao homem? A prática das boas obras. Boas obras, não má obras. E achei muito interessante. Fiquei pensando, puxa vida, de que forma eu posso ser uma boa obra na vida e no momento adequado, na necessidade do meu vizinho, do meu irmão, do meu parente, do meu familiar, do meu colega. Qual será? A pergunta é, que boa obra você pode fazer e saborizar a vida do teu colega? E normalmente, amados, os colegas, os vizinhos, os amigos, é fácil. Às vezes, o muito difícil é tu saborizar, como se levar sabor no meio da família. Ai, às vezes, como é difícil, né? A gente tem um monte de argumentos, não que eles não sejam lícitos, né? Mas a gente tem muito argumento para não fazer. Muito mais do que fazer. Então, queridos, eu quero que abram novamente lá em 1 Timóteo 6,18. 1 Timóteo 6,18. Está escrito assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, nós temos que... Não adianta fazer pouco. O Senhor espera que nós sejamos ricos em boas obras. Então, temos que fazer bastante. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quão poucas, quão pobres têm sido as minhas boas obras, quando a gente se dá conta desta palavra, né? Pensei, quão pobres têm sido as minhas boas obras. Estou precisando melhorar. Bem mais. Não apenas ter, como se diz, ideias, mas ter ações positivas. Porque às vezes a gente é cheio de ideias, mas de atos, de ação, pouco. Não é verdade? Talvez, como se diz, talvez vocês não sejam que nem eu, né? Mas eu tenho muitas ideias e realmente percebi que tenho poucas ações. Estou pobre das ações. Vamos abrir, amados. Então, não esqueçam da palavra da primeira, de Tito 3,8, da 1 Timóteo 6,18, e agora vamos abrir em João 7,7. João 7,7. Olha o que diz em João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Isso aqui é o testemunho que Deus dá das obras do mundo. E olha que a gente conhece um monte de entidades que têm boas obras, na verdade, principalmente obras sociais. E muitos têm muito mais do que a igreja, conhecida como a igreja. Bom, queridos, vamos lá.
Vamos abrir em Mateus 23:5. Agora vai falar das obras mortas, do tipo de sal que não, como se diz, que não faz diferença. Então vamos lá. Mateus 23, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Isso aqui está falando dos sacerdotes, falando do povo religioso, né, que faziam boas obras aos olhos do mundo, para mostrar, vai estar o prefeito, então eu vou lá fazer uma boa ação para o prefeito ver. Um exemplo, tá, amados? E eu fiquei pensando, puxa, peguem agora Romanos 8:8. E vocês prestarem atenção no que fala essas obras, que tipo de espécie de obras que são, né, do que a gente leu em Tito, em 1 Timóteo, em João 7:7, Mateus 23:5 e agora em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. No 7 diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, amados, para ser verdadeiramente o sal da terra, nós temos que agir no Espírito. Fazer não as coisas que talvez eu acharia que seria interessante, mas seria fazer aquilo que é importante, naquilo que traz luz àquelas vidas, traz luz na sociedade, no nosso meio, na vida de um amigo, de um familiar, de um parente, né? E de todas, amados, de tudo isso que a gente está falando, de tudo o que me chama muita atenção, para mim o melhor exemplo que tem de boas obras, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, é o que está escrito lá em Lucas 10:25. Todo mundo já sabe disso, né? Que é a parábola do bom samaritano. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas a isto? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou, a gente diria aqui, de passos largos. Quando viu aquilo, passou mais rápido. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Gente, o que significa aqui? Que se eu não exercer aquilo que é importante espiritualmente, naturalmente, vai ser uma luz ridícula. Porque os outros dois eram conhecedores da palavra de Deus, certamente eles conheciam todas as leis, tudo que estava escrito lá que Moisés tinha ensinado. Mas eles passaram de largo, um levita e um sacerdote.
E muitas vezes a gente tem sido levita e sacerdote em momentos quando a gente não deseja, vamos dizer assim, se esforçar, quando a gente não tem vontade de ajudar outras pessoas em situações difíceis, né? Então, mas este samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Ele saiu do seu animal, colocou o homem ferido no animal, né? E foi caminhando a pé, pelo menos subentende-se isso, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo... Eu sempre fiquei pensando, qual seria o valor hoje de 2 denários, né? Porque ele seguiu a viagem e ele voltaria... Não sei quanto tempo mais ele levaria, né, para voltar, mas ele adiantou o pagamento para cuidar, para alimentar aquele homem, para banhar aquele homem, para tratar dos ferimentos dele, né? Eu não sei quanto tempo. Qual seria o valor disso hoje? seria talvez como pagar um hospital dia, né? Porque tinham que alimentá-lo e cuidar dos ferimentos dele, né? Bom, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei na volta, quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o do homem que caiu nas mãos dos ladrões, dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Temos que fazer isso, amados. Isso é ser luz do mundo. Não adiantava chegar para esse homem e dizer assim: ó, que pena, por que te aconteceu isso? Ah, que pena, mas eu vou orar por ti para que alguém passe por aqui e te socorra. O que eu posso fazer? E eu tenho pensado muito a respeito da situação dessa minha colega, com a mãe internada, com várias reinternações. Às vezes ela tem alta numa semana, tu pensou que ela está em casa, 2, 3 dias depois ela volta para o hospital. Talvez muitos de vocês tenham familiares também internados, tem pais... como se diz, tem pais velhinhos, né, que às vezes precisam de cuidados. E olha, eu vou te dizer que o cuidado que o ancião necessita é como de uma criança, é como de um bebê, né? Seu pai cuidou de você quando você era bebê, depois quando ele na sua velhice vai ser o seu bebê. Você vai ter que ensinar ele, falar várias vezes, e ele vai olhar para ti e vai te enxergar como criança, e você vai falar várias vezes e ele não vai fazer. Às vezes tem que dar banho, limpar, ter paciência, dar comida na boca. E vou dizer uma coisa, para velhinhos, a gente nunca pergunta se eles estão com fome, eles vão sempre dizer que não estão com fome, que não estão com sede. Aí você tem que falar, tem que chegar assim: tudo bom? Tudo? Então tá, abre a boquinha aqui, ó. Aí dá uma comidinha, aí conversa mais um pouquinho, daqui a pouquinho mais um pouquinho, e vai dando uma aguinha, e quando tu vê, vai comendo, né? E quando eles estão brabo lá, xingando, que tu não sabe nem por que ele está xingando tudo aquilo, né? Você traz à memória aquilo que traz esperança para eles, alegria. Façam perguntas do tempo de quando eles eram novos, como é que conheceu a mamãe, como é que conheceu o papai, né? Qual foi o primeiro baile, como é que vocês se casaram, o que vocês fizeram? E aí eles ficam contando história e você vai aproveitando e dando comida, aproveitando e dando remedinho, aproveitando muitas vezes dando banhinho, né? Então, queridos, eu, por exemplo, não passei com os meus pais na velhice deles, até porque nem sei muito bem, não lembro mais direito que idade eles faleceram, né?
E então eu não tive isso, mas eu já ajudei muitos velhinhos e velhinhas. Eu, como se diz, eu tenho um hall de amigas, de jovens amigas de 87, 81, 82, 83 anos, né? 89, então é muito interessante porque eu aprendi muito com elas. Essa semana que passou, na outra semana fui visitar uma amiga que ela está com 87 anos. Aí ela me chama de Sandra Lee. Aí quando ela me vê, ela diz assim, Sandra Lee! Ela sempre fala assim, e bom que tu apareceu aqui, eu estava mesmo pensando em ti. Sempre quando eu penso em ti, tu aparece. Só pode ser Jesus, né? Porque eu estava há muito tempo querendo ir na casa dela e por vários motivos eu não tinha ido. Mas a alegria, me dá um abraço, aí pergunta pelas crianças, né? As crianças são tudo grandes, né? Mas como estão as crianças? E ela foi por um bom tempo, ela e o esposo dela, quando ele era vivo, os avós emprestados que os meus filhos não tinham por perto, né? Então, é muito bom a gente poder ter essas convivências, a gente poder ser sal da terra, a gente poder ser luz do mundo, a gente poder levar esperança, levar sabor. Se eu posso trazer sabor aonde não tem sabor, aonde tem tristeza, angústia, né? Desilusão, falta de esperança, que coisa boa eu poder ir lá trazer um pouco disso. Porque eu tenho o Senhor no meu coração, tu tens o Senhor no teu coração. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em ti, habita em nós. E a alegria, amados, que a gente sente quando tu vai fazer algo para o Senhor nesta área é tão bom, é muito impactante, é muito edificante. A gente se alegra muito, mas muito mesmo, viu? Bom, vamos abrir em Efésios 2, o versículo 10. Você pode, talvez alguém, eu já ouvi de várias pessoas, tu não conhece a minha sogra, tu não conhece a minha mãe, meu Deus do céu. Né? O meu pai, o meu tio, o meu vizinho, o meu chefe, e aí vai. Mas olha o que diz em Efésios 2:10, amados. Isso aqui é muito impactante. Anota isso aí na tua agenda, né? Escreve isso aí até você ficar com ela gravada nas tábuas do teu coração. Efésios 2, versículo 10 diz o seguinte: pois somos feituras dele. De quem? De Jesus. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras, gente. Foi o Senhor que preparou. Somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então não adianta você se dizer cristão se você não pratica as boas obras pela qual você e eu fomos criados, quando nascemos de novo, somos feitos para isso. Forte esse negócio, né? Vira e mexe, vem na mente da gente assim, mas a salvação não é por obras. Não, não é por obras, né? Os que estão na carne, amados, não conseguem agradar a Deus. Porque quando estamos na carne, quando nós éramos carnais, sem o Espírito de Deus, nós fazíamos as coisas que agradavam a carne. Mas elas não edificam no Espírito, né? E quem é carnal não consegue agradar a Deus, é impossível. Eu me lembro das minhas muitas boas intenções, mas de nada agradavam a Deus, porque eram as minhas intenções, era agradar segundo o meu pensamento mundano, a minha grande, como se diz, conhecimento de mundo, né? As boas obras, amados, são o resultado da salvação. As boas obras praticam os que são salvos. As boas obras
no Espírito. Então, as boas obras são o resultado da salvação, não a causa da salvação. Não a causa da salvação. Primeiro é a salvação, depois o servir a Cristo, o realizar as boas obras, como nós lemos aqui antes, que diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Quando nós somos nascidos de novo, nós temos condições de exercitar, colocar em práticas as boas obras do Senhor. Somos salvos para servir a Deus e aos outros. Vocês já ouviram isso, hein? Somos salvos para servir a Deus e aos outros. Não por obras, mas por amor e misericórdia. Fomos salvos. E fomos salvos por que tipo e espécie de obra? A obra da cruz. O nascimento, a morte da cruz como se diz, a morte na cruz e o ressuscitar ao terceiro dia. Então, queridos, a obra da cruz é perfeita, ela é imutável, não passa céu, passa terra, passa dias, vem dias, anos e anos, séculos e séculos, mas a obra da cruz é imutável. Ninguém consegue mudar isso. Ela é real, ela é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é impossível, amado, eu ser sal da terra verdadeiramente se eu não ser nascido de novo. Eu preciso, porque senão eu ajudei, por exemplo, muitas pessoas antes de ter Jesus, mas eu as ajudava na quê? Na carnalidade, dentro daquilo que eu achava que era bom, que não era, que podia estar ajudando. Mas, verdadeiramente, ser luz é levar o caminho. É levar auxílio, levar como uma bússola, um norte para a salvação. Para a salvação, amados. E eu tenho pensado muito a respeito, como eu falei antes, nessa situação, e eu pretendo e quero ser luz, verdadeiramente quero ser o sal da terra na vida desse familiar, dessa minha colega ou de quem quer que seja. Mas é impossível naturalmente. Só é possível espiritualmente. Então, queridos, eu fiquei pensando, puxa vida, Senhor, eu não fui lá ficar um pouco com a mãe da minha colega. Eu não fiquei lá, porque ela tem ficado direto no hospital. Várias vezes eu fiquei com vontade de me oferecer. Aí vinha aqueles argumentos, mas ela nem é crente, é. Mas isso. Interessante, né? Que eu passei uma semana pensando nisso e hoje à tarde, finalzinho da tarde, o senhor me pergunta em que eu estava saborizando a vida dos meus conhecidos, dos meus amigos, inclusive dessa colega. Eu fiquei pensando, é verdade, Senhor. Mas não haverá, como se diz, teremos mais oportunidades. Não podemos, como se diz, perder as oportunidades. Porque realmente, se eu tivesse no primeiro dia que veio esse desejo ao meu coração, que foi dissipado pelos meus pensamentos, aquilo que nasce aqui tem um peso. E aquilo que vem aqui, amados, quando a gente vê, porque normalmente a gente não está muito afim. Normalmente, mas eu vou chegar tarde em casa. Mas, gente, pense no impacto que isso traria ou faria na vida dessas pessoas. E aí, essa provavelmente pode ser a chance, pode ser a oportunidade de ser verdadeiramente luz, levar a luz onde há muitas trevas. Aquelas fraldas, aquilo, como se diz, vai para o lixo, né? Elas não, como se diz, não acrescentam nada, mas
Por isso que eu digo, a gente precisa ser luz naquilo que o outro necessita, né? E realmente não quero perder a próxima oportunidade. Não devemos perder as oportunidades. Eu tenho recebido muitas mensagens por situações de familiares com muita dificuldade, né? Com propriamente familiares, filhos, pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, pessoas que estão viciadas em drogas, e aí vai. Então, olha, o que eu tenho para dizer, amados? Em primeiro lugar, oração e jejum, não tem outro jeito. E pedir para o Senhor. E às vezes a gente quer fazer as vezes de Deus. Então nós precisamos orar ao Senhor, clamar por misericórdia, amarrar o espírito que tem o valente das trevas, não tem permitido que a pessoa ouça da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, eu não lembro agora, que diz o seguinte, que eles não suportam ouvir a boa palavra, porque é como desce comichões nos seus ouvidos, das suas orelhas, coça, né? Então, queridos, talvez você tenha um filho que está com os ouvidos coçando, que não pode ouvir a palavra. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Não desista, continue o tempo inteiro profetizando, declarando a verdade do Senhor, né? Orando, não desista, traz a palavra, siga como se diz, com fé e firmeza no Senhor. Não adianta dizer assim, mas eu já fiz isso, não adianta nada. Bom, meu filho, se você, que é a mãe, que é o pai, que é o parente, vai desistir, quem que você acha que vai lutar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo? Quem? Não? É os da casa, é os parentes mais próximos, normalmente são aqueles que são os mais feridos, são os que mais sofrem, os que mais sofreram, esses que são as pessoas pelas quais tem mais autoridade para orar, jejuar e profetizar e, como se diz, exercer o amor de Cristo nessas vidas. Amém, amados? Então, vamos só lembrar de novo. Efésios 2:10. Não esquecemos. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É isso que o Senhor espera, que nós sejamos luz, sal da terra, e para podermos exercer boas obras. Boas obras. É impossível exercer boas obras sem o Senhor. Então a gente faz obras, como se diz, naturais, né? Foi importante no momento, mas não rendeu espiritualmente uma mudança. Porque se nós somos luz, amados, nós vamos conduzir para a saída da escuridão, para a porta. Que Jesus, ele é quem? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Pai, senão através de Jesus. Então, amados, nós precisamos, e eu perdi uma oportunidade essa semana, né? Fiquei pensando demais. A próxima vez não vou pensar demais, eu vou colocar em prática aquilo que o Senhor passou uma semana me mostrando. E a gente tem que cuidar para não perder as oportunidades. Porque será que elas passam? A gente tem chance 2 vezes, 3 vezes, né? Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de todos nós para não perdermos as oportunidades. Amém, queridos? Alguém tem algum testemunho? Algum pedido de oração? Os que estão aqui a gente já apresentou, né? Já pedimos para que o Senhor... Como dizia o pastor João Carlos Marques, quando você pensou em pensar, o Senhor já tinha anotado. Eu lembro quando a gente escrevia os pedidos de oração, ele dizia assim, Jesus, ele sabe ler. Então tá. Ó, a Michele tem um testemunho. Paz, irmãos.
Todo mundo tem testemunho sempre, né? Alguns já contaram ali no... Eu apontei para lá que meu celular está carregando, eu estou acompanhando ali. No domingo passado, eu fui visitar minha nona, que tem 89 anos, e a estrada, ela é boa até uma certa parte. De uma cidade em diante, a estrada está horrível. E eu sempre coloco um aplicativo no celular para avisar dos buracos, porque ela tem essa parte em especial assim é horror. Tem que joga o carro para a direita, joga o carro para a esquerda, e é tão complicado que tu não consegue ver a outra pista e os carros que vêm. E os carros que vêm descendo a serra, eles entram, invadem a pista para ultrapassar. E gringo, a gente chama de gringo aqui, descendência de italianos, tá, irmãos? Os gringos, olha, eles são facão de motorista, são terríveis. E eu sou gringa, irmãos. E aí, mas eu sou uma gringa de Jesus. É. E aí, e é muito perigoso esse trecho, porque os carros realmente vêm e vêm sempre. Não tem vez que eu vou para lá que não tem um cara que invade a pista de quem está subindo a serra para ultrapassar alguém e a gente tem que ir para o lado. Só que dessa vez eu fiquei observando, os buracos são tantos que não tem como não olhar para o chão e olhar para frente. Tem que eu estar olhando aqui, porque o carro, tu desvia de um buraco enorme para cair num pequeno. É um horror, a Serra Gaúcha. Aí eu vou com o Waze ligado, que é esse aplicativo, né, que eu acho que todo mundo usa. E eu vou com louvor também. Tá aí um louvor e o Waze. Sempre faço minhas viagens sempre assim, quando eu estou sozinha. Só que dessa vez eu botei o celular na minha perna. Porque daí no painel ele cai. Dificilmente ele fica parado. Então na minha perna ele ficava direitinho, de vez em quando eu dava uma olhadinha e seguia. Para ver se tinha alguma coisa, né? Até acidente, que avisa também. E a cidade estava tranquila. Quando eu entrei na cidade, que esse trecho é um trecho entre duas cidades e alguns distritos, mas é um trecho bem grande, são vários quilômetros. E ali, quando eu saí e entrei na última cidade, que era a divisa com a cidade que eu nasci, exatamente na divisa, me para a Polícia Rodoviária Federal. Tava parando, todo mundo tava passando. E eu, bem desatenta, né? Longe eu vi que o cara me parou. Fiquei com o celular nas pernas, né? Bem faceira. E irmãos, eu tô tão cansada que essas coisas passam. Aí o policial rodoviário, era um cara novo, né? Olhou e começou a me fazer algumas perguntas. Tu é da região, tá vindo fazer visita. Aí, só que foi interessante, porque quando a gente sai de casa, sempre a mãe e nós, a gente tem o costume de orar para que Deus nos deixe invisíveis ao reino das trevas. Nós repreendemos espírito de acidente, de morte, de imprudência dos motoristas. Nós oramos para nós não sermos imprudentes também. Nós oramos pedindo que Deus coloque os anjos dele de um lado e de outro de cada rua, RS, BR que nos pegamos. Oramos também para que o Senhor coloque o arcanjo na frente do carro, anjos ao redor. Então, a gente sempre ora, faz uma oração bem longa assim, para nós viajarmos. E eu oro, eu tenho uma coisa que especialmente eu oro, que eu não quero receber multa. Então eu evito cometer erros para não receber multa. 1, pela multa, e 2, porque o bom motorista tem desconto no IPVA, né? Não, no IPVA. Então, por 2 razões, né? Aí, e o cara me para e eu com o celular na perna. Ou seja, é uma baita multa, né? É uma baita multa de celular. E aí, quando ele começou a fazer aquelas perguntas para sondar, antes de entrar naquele trechinho ali, uns 4 minutos antes, eu pensei assim, nossa, faz tanto tempo que eu saí dessa cidade que eu nem me sinto parte dela. Eu não me sinto, porque eu nasci em Garibaldi, mas eu não me sinto garibaldense. Eu não tenho um amor pela cidade que as pessoas têm pela sua cidade natal, porque eu me sinto muito mais leopoldense, que é aqui onde a gente mora. E aí, quando ele perguntou, tá vindo de visita, tá passeando, trabalha na região, me sondando, eu achei estranho, né? Aí eu fui respondendo. Daí ele disse assim, mas faz tempo que saí. Eu disse, na verdade, eu nasci na região, mas faz tempo que saí. Daí ele disse assim, é por isso que eu estava usando o Waze.
Pá! Eu disse assim, sabe que na verdade era por causa dos buracos, porque tá cheio de buraco lá atrás. Ele é policial rodoviário, o trecho dele provavelmente ele teve que passar o mesmo trecho que eu. Gente, ele não falou nada, ele pegou meus documentos, olhou direitinho, não falou de celular. Aí eu já tinha, né, jogado o celular pro lado, né? Já tava no banco lá, continuava com o louvor tocando. E aí ele conversou mais algumas coisas. Sabe que interessante porque tu falar nisso? Porque realmente eu vinha pensando agora que eu não me sinto mais aqui da região. E fui conversando, aí fui puxando assim, né? Pensando, Jesus, né? Só o Senhor. Aí ele pegou os documentos, eles têm um celular, algum aplicativo no celular, escaneou meus documentos ali, olhou direitinho, disse, tá tudo certinho. Pode seguir, boa viagem. Eu, Ou seja, só Jesus, né, irmão? Só Jesus, porque na verdade eu estava errado. O celular estava na minha perna. Eu não estava mexendo no celular. Com certeza eu não estava mexendo no celular. Tanto que ele viu, as minhas duas mãos estavam no volante. E eu fiz isso a viagem inteira. Eu não mexo no celular, não estava usando, mas ele estava na minha perna. Só que a misericórdia de Deus, né, se renova a cada manhã e naquele dia se renovou. E foi usada todinha ali de manhã, eu acho. Por isso que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque a gente usou todas as que eram do dia. Mas eu até tinha me esquecido que realmente essa semana a gente também teve um livramento, né? Acho que foi segunda-feira. Segunda-feira fomos para o trabalho e todo lado direito da rua, na frente do pronto-socorro em Porto Alegre, sinaleira fechada, parei, tinha um carro e uma moto na minha frente. O carro da frente, quando abriu a sinaleira, ele, em vez de ir reto, ele dobrou na contramão. E aí eu olhei e disse, nossa! E eu arranquei e, tipo assim, não saí da primeira, né? E o cara pegou, como ele entrou na contramão, em vez de ele dar o sinal e fazer isso aqui, o cara fez isso aqui. E praticamente quase derrubou o motoqueiro que estava na minha frente. Eu ainda disse, nossa, que isso, meu Deus! E trintinha, porque já ia entrar à direita, né? E eu estava na direita. Aí no meio, no meu lado esquerdo, tinha um caminhão. Quando eu estou dobrando à direita, na sinaleira, para entrar no meu trabalho, no Hospital de Clínicas, o que acontece? O meu carro simplesmente faz assim, e eu nem vi alguém não. Esse pessoal que leva do interior, leva a gente para o Hospital de Clínicas, né? Aqueles carros de prefeitura, que eu não sei nem de que prefeitura que era, um carro branco, simplesmente se entrou no meio entre eu e o caminhão e eu não sei o que o cara fez, até agora eu não entendi. Sem dizer que ele me empurrou, bateu na minha traseira, na lateral, à direita, e empurrou, e o carro foi assim, e consegui, graças a Deus, sair bem, e depois, nem parei, ali não dava para parar, né? Aí depois, quando eu tô na outra sinaleira, que eu olhei para trás e vi, aí eu vi um reflexo branco, porque se tu tá na tua direita, tu só vai entrar à direita, não tem outra coisa para fazer, né? Não vou reto, porque quem está na direita, naquele local vai dobrar à direita, e o do meio, que era o caminhão, seguiu reto. Então não sei de onde que surgiu aquele carro, né? Bom, final da história, eu vi pelo retrovisor que o carro ficou com a direita dele bem avariada. Eu ainda disse, bom, vamos ver, né? Estacionei o carro, vamos ver o estrago. Foi só uma coisinha de nada, né? Aí eu fiquei pensando, como é que pode aquele carro, não sei de onde que surgiu, porque ele devia estar do lado do meio, e viu que para entrar por Clínicas tinha que entrar à direita, e ele fez isso, só que ele fez num local inadequado. Não entendi, mas graças a Deus, né? Que, como se diz, que o Senhor nos dá livramento. A gente estava 30, porque a gente arrancou e parou na sinaleira para dobrar à direita. A gente fez isso. Então não tinha explicação aquilo, né? Mas glória a Deus que o Senhor sempre nos livra. E eu sempre conto que muitas vezes eu levanto cedo, 5 e pouco da manhã, para sair de casa às 6 horas em ponto.
Às vezes eu não sei o que acontece, me enrolo, me emplasto, costumo dizer, me emplasto e saio atrasada. E aí saio meio assim. Aí eu tive que rir muitas vezes, amados, muitas vezes isso já me aconteceu. Aí quando chegar em determinado lugar tem acidentes horrorosos. Um dia eu pensei, meu Deus, obrigada, Senhor, porque se eu tivesse saído no horário, eu estava no meio desse trem. Então quer dizer que Deus sempre nos livra. É só que a gente não pode esquecer de pedir, Senhor, livra-me do mal, de todo mal, né? E Ele nos dá grandes livramentos, coisa que a gente nem imagina. O que a gente vê é fácil, né? E o que a gente não viu? Aquilo que o Senhor deu, como se diz, deu cabo no meio, acabou com a confusão. Exatamente. Então, Deus é bom, amados. Eu sempre digo, Deus é bom, o diabo é que não presta, né? Então, amados, não esqueçam desta palavra. Como tem sido o teu sal? Tem trazido sabor ou tem sido um sal amargo dado apenas diarreia? É impossível, queridos, é impossível nós sermos nascidos de novo, ter o Espírito Santo de Deus e não conseguirmos ser verdadeiramente sal da terra. Não, o Senhor espera isso de nós. Como eu li lá em Efésios 2:10, que diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, boas obras faz parte da nossa vida. Sermos sal da terra, no exercitar dessas boas obras, verdadeiramente seremos sal da terra. Amém? Esta, então, queridos, é a palavra que o Senhor trouxe para esse dia, né? São várias as palavras, mas a palavra principal é sermos o sal da terra, trazemos luz aonde há trevas, trazemos esperança aonde não há esperança, para que Jesus possa brilhar em nós, para que nós possamos resplandecer o Senhor. Amém? Então vamos orar e apresentar todos os pedidos de oração. Então convido os irmãos que estão assistindo também para apresentar os seus pedidos de oração, tirarmos um momento de intercessão. Queremos também, como se diz, mandar um oi pro Ayrton, a Tânia, que estão lá passeando, estão de férias lá na Bahia, né? Que Deus ricamente abençoe vocês, irmãos. Mas aqui está a sua filha, suas filhas aqui, fazendo, como se diz, exercitando o trabalho que ele costuma fazer. Estão exercitando direitinho, viu? Elas são excelentes. Então vamos orar, queridos. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes, Senhor, que nós não fomos o sal da terra, pelas vezes, Senhor, que nós nos recusamos a exercitar as boas obras, porque para isso o Senhor nos chamou, para isso o Senhor espera que nós façamos boas obras aqui na terra, porque tu, Jesus, andou aqui na terra, tu oravas, tu libertava os cativos, tu curava os enfermos e tu alimentava os famintos, Senhor. Que nós possamos ter isso firme, gravado no nosso coração, Senhor, para exercer, Senhor, as tuas boas obras. Oh, ribalarasturi malarandaras tecamanas. Ah, Senhor, pinga teu colírio nos nossos olhos para que nós não venhamos, Senhor, ficarmos cegos, para que nós não venhamos fechar os nossos olhos para as necessidades do nosso próximo, Senhor. Oh, mas nalasturi balarais. Senhor, se aqueles que não te conhecem fazem boas obras naturais, Senhor, mas tu espera que nós possamos fazer, nós nos colocamos ao teu dispor para exercitar e realizar boas obras no nome de Jesus. Sermos o sal da terra em o nome de Jesus. Fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos ou aquela pessoa espera ou aquela pessoa merece.
Oraste hilas turimanas. Senhor, o bom samaritano fez mais do que aqueles 2 servos de Deus, aqueles 2 conhecedores dos ensinamentos de Moisés, fez muito mais, sendo ele um samaritano. Oh, Senhor, podemos, Senhor, queremos, Senhor, te pedir perdão pelas vezes que nós exercemos mal, fizemos de qualquer jeito, ou fizemos contrariado, Senhor. Ah, Senhor, coloca no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, alegria, Senhor, de servir aos nossos irmãos, servir ao nosso próximo, mesmo que ele ainda não seja o meu irmão. Mas pela fé, sendo eu sal da terra e luz do mundo, certamente, Senhor, poderemos, Senhor, que apresentá-los a Cristo nas nossas ações. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos e já te agradecemos, Senhor, pela tua boa obra nas nossas vidas. Tu és, Senhor, justo e fiel para, Senhor, para nos conduzir com sabedoria, com discernimento, com entendimento, em o nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo aviva-nos, Senhor. Coloca, Senhor, uma chama no nosso coração, que o nosso coração arda, Senhor, que fique impossível, Senhor, negar que aquela obra, Senhor, é tu que necessita que nós a exercitamos por amor a ti, em amor, em o nome de Jesus. Senhor, eu peço, Pai, ricamente, abençoe a cada um dos nossos irmãos. Senhor, abençoa também as águas lá do Rio de Janeiro, Senhor. Ah, Senhor, purifica e santifica aquelas águas, Senhor. Tu me lembravas da passagem que Eliseu, se eu não me engano era Eliseu, Senhor, que tinha uma cidade e as águas daquelas cidades não eram boas para tomar. E Eliseu foi até a nascente, foi até aquela água e levou um recipiente de barro e derramou sal naquela água e purificou aquela água em nome de Jesus. Que assim seja também, Senhor, no Rio de Janeiro, seja onde for, Senhor, purifique as águas naturais, purifique os lençóis freáticos e purifique a água do teu Espírito Santo. Que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés. Que a cada dia mais nós possamos exercitar, Senhor, o teu propósito aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abençoe a todos, Senhor, com as suas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. A paz do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas e tenham todos um fim de semana abençoados. E amados, rumine nessas palavras aqui, queridos. Rumine em Efésios 2:10, em Tito 3:8, em 1 Timóteo 6:18, em João 7:7, em Mateus 23:5, Romanos 8:8 e em Lucas 10:25. Esse foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Fiquem na paz, queridos. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana, em nome de Jesus. Amém.